das noites do Todo Seu para fazer da sua noite um acontecimento delicioso. Com aquela chuvinha que cai quando você está prontinho para dormir, coisa boa, não? Só que ultimamente a gente não ouve esse barulho, e sim os anúncios de procura-se índio para fazer dança da chuva. Que tristeza. Chove pouco e nos lugares errados. Veja. Tá vendo aí, ó? Quando chove muito, a cidade fica debaixo d'água. É impressionante. Para o trânsito, para tudo, desespero, cai árvore, fica gente afogada. Tá, mas os reservatórios não melhoram seus níveis. E de acordo com o balanço divulgado pela Sabesp, olha que absurdo. Cantareira, o sistema Cantareira opera com 5,6% da sua capacidade. Tá. Muito calor e pouca água. Só que nós vamos agora esclarecer algumas dúvidas com quem, na verdade, dá um banho de informação. Ela é mestre em ciências atmosféricas pelo Instituto de Astronomia da USP e meteorologista da SOMAR. Só isso já serve de grande e impecável referência para uma pessoa que foi péssimo aluno de meteorologia. Olha que alegria. Olha como é, nem precisava ser mestre. Olha como é bonitinha. Nadiara Pereira. Como vai, querida? Tá boa? Vou repetir o que eu falei, Tudo tá? bem. Você, em off. Você me parecia mestre em meteorologia, que, olha, eu vou dizer, era uma cadeira que eu não gostava muito na Força Aérea, não. E os aviadores não gostam muito de meteorologia, você sabe disso, né? Eu imaginava uma senhorinha, taie, coque, aquela coisa, óculos. E vem você, Nadiara? Olha que coisa. Olha só, a meteorologia está se tornando mais atrativa, Não, né? pelo menos isso, né? Nadiara, essas temperaturas atingiram níveis absolutamente estratosféricos. A gente viu picos, inclusive, sempre mais de 30 graus, né? É certo, a gente está no verão, e até aí tudo bem. Mas o que explica essa intensidade de calor, de repente? Aqueles fenômenos meteorológicos que vocês conhecem tão bem e nós não? Na verdade, existem vários fatores que vêm influenciando esse calorão, né? E o calor vem aumentando ao longo dos anos, principalmente por causa da urbanização, né? No caso aqui de São Paulo, mas nos últimos anos, o ano passado e este ano, principalmente por causa dessa falta de chuva, né? Quando não chove, as temperaturas disparam, a gente vem vivenciando aí períodos longos de pouca chuva e aí temperaturas mais altas do que o normal. E aqui em São Paulo, infelizmente, vai se agravando cada vez mais essa combinação de pouca chuva, altas temperaturas e aí falta água nos reservatórios, né? Ou seja, na sua visão de mestre em meteorologia, na verdade, não são esses fenômenos conhecidos como El Niño, Laninha, nada disso. É a pavimentação mesmo da cidade, é esta barbárie de prédios que o dia inteiro, nunca vi tanto prédio sendo construído. Isso, na sua visão, que é um componente importante para criar esse calorão todo. Aqui nas regiões, né, metropolitanas é um dos fatores que influencia bastante, porque há essa liberação maior de calor, né, principalmente das áreas asfaltadas pelos automóveis. E é claro que aí existem os fenômenos também de grande escala que acabam influenciando a falta de chuva e relacionado também às altas temperaturas. Mas o grande fator que vem fazendo as temperaturas aumentarem e cada ano ser mais quente é mesmo o fator humano aí que vem agravando principalmente a superpopulação, né, a urbanização. Tão desordenada. Em muitos locais da cidade, aqui também tem o seguinte, em certos lugares chove muito, em outros não cai uma gota d'água. Eu vejo sempre isso, né? Eu moro no Morumbi. Às vezes chego em casa com grande dificuldade em atravessar a cidade, daqui mesmo da Paulista. Árvores caídas, lagoa para tudo quanto é canto. Chego em casa, tem uma garoa. É engraçado que de um lugar para outro, né? E fora isso, não há, com todas essas enchentes, as maluquices, os reservatórios não... Olha, o que não serve para encher, se eu tomar do ATI, não, é o Tietê, né? O que não deve encher e transbordar é o que acontece. Cantareira, que eu falei agora há pouco, registra baixa quase todos os dias, operando na segunda cota já no volume morto.
Olha aí, árvore caindo, uma confusão danada. O que explica essa desigualdade de volume pluvial de bairro para bairro? É justamente esse fator urbanização, né? Se a gente olhar uma imagem de satélite, por exemplo, a gente pode ver bem uma diferença aqui ao redor da região metropolitana, que é uma região que chega a ser acinzentada, não tem quase árvores, então é uma região que é muito urbana, tem essa maior liberação de calor, que até pode ser chamada de ilha de calor, né? E o calor é que gera essas chuvas de verão, né? Então, tendo a umidade disponível, forma as chuvas de verão. Então, por isso que aqui em São Paulo dá muitos temporais e esses temporais muitas vezes não ocorrem na região, por exemplo, do sistema Cantareira, né? Então, são as chuvas de verão, essas chuvaradas que ocorrem no final da tarde, são rápidas, isoladas, podem ser fortes, mas não geram grandes volumes aí para abastecer, como, por exemplo, o sistema Cantareira. E o que a gente até tem observado nesses últimos dias é que, por exemplo, o sistema da Guarapiranga teve uma elevação por causa dessas chuvas que têm atingido principalmente a região metropolitana, né? Porque a chuva que tem ocorrido aqui, essa chuva causada principalmente por causa do calor gerado pela cidade, e aí não chove lá no sistema Cantareira da mesma forma, né? Então falta chuva naquela região. Ai, ai, ai. E você acha que existe um panorama para a gente, para o restante do ano? Porque eu tenho ouvido muita coisa absolutamente assustadora, né? Mas tem uma previsão de melhora, mestra? Quanto à chuva, sim, deve melhorar, mas não vai ser o suficiente, porque agora está faltando chuva, porque o que traz mais chuva para a região são a passagem de frentes frias, e isso não tem ocorrido esse ano e também não ocorreu nos últimos anos. Então, a passagem de frentes frias com frequência que traz chuvas. O normal é pelo menos uma frente fria por semana, né? A gente já está aí com um período de uns 20 dias. Está entrando um sistema frontal hoje. Exatamente. Então, essa frente fria que deve chegar hoje já deve trazer um pouquinho mais de chuva. A expectativa é que a chuva aumente, principalmente em fevereiro, até o mês de março, né, que é o período chuvoso. Mas isso não vai ser o suficiente para reverter a situação. Tem que chover na cabeceira do rio. É bom sempre lembrar que é como se fosse uma engrenagem, né? A gente precisa primeiro que encharque o solo até ter uma estabilidade para depois começar a aumentar o nível. Como ocorreu a partir de outubro, começou a chover, mas ainda assim a gente vinha falando, choveu, mas não aumentou o nível, né? Só em dezembro é que a gente veio ter aí uma elevação do nível do sistema Cantareira. Então a gente precisa começar do zero de novo, porque ficou esse tempo muito seco e quente, essa combinação de falta de chuva e calor na região do sistema Cantareira fez cair 9 vezes consecutiva aí nos últimos dias. Então agora precisa começar do zero. Tem que começar a chover para estabilizar e para depois começar a elevar. Então mesmo voltando a chover, que tem essa previsão de chuva já a partir de hoje e para as próximas semanas, especialmente fevereiro. Então mesmo chovendo, a gente vai ter que ter novamente isso, de gradativamente até começar a subir um pouco, e não vai ser o suficiente, pelo menos esse ano ainda vai ser bem difícil ter uma recuperação significativa aí no sistema. A gente fica vendo aquelas histórias nossas. Eu estava vendo ontem aqueles cirros todos, aqueles rabos de galo, eu digo, opa, baixa pressão entrando, vai chover. Nunca na minha vida eu ficava contente com uma coisa dessa. Hoje você vê uma formação dessa de cirros, você sabe que vai entrar um centro de baixa pressão, você fica contente porque vai molhar. Que ponto nós chegamos, Nadiara? Meu Deus do céu! Historicamente, janeiro sempre foi um mês em que todas as represas enchem. Esse ano eu estou aqui com um número que é assustador. O índice caiu agora em janeiro de 7,2%, olha aí o que estão fazendo, de 7,2% para cerca de 5%. O que explica essa diferença tão brusca? Porque, tá certo, não está chovendo e tal, mas cair desse jeito até choveu um pouco. Mas choveu muito abaixo ainda do que é esperado. É normal, no sistema Cantareira, nessa época, o mês de janeiro é um dos meses mais chuvosos, né? Então, normalmente chove em torno de 230 milímetros na região. Que é muita coisa. É bastante chuva, é um dos meses mais chuvosos, né? E choveu, por enquanto, entre 60 e 70 milímetros na região. E é justamente por isso, porque não tem passado as frentes frias, que são normalmente os sistemas que trazem chuva para a região, né? Então, no último ano a gente teve até algumas frentes frias que chegaram, mas foram enfraquecidas, e esse ano o grande problema é a frequência de frentes frias, que a gente teve a formação do que a gente chama de bloqueio atmosférico, né? Que
temos ventos na alta atmosfera que sopram contra o avanço das frentes frias, então esses sistemas ficam praticamente parados lá na região sul, tanto é que choveu muito lá na região sul, e aqui em São Paulo aí esses sistemas não chegam e não trazem chuva generalizada. Mas você vê que o ministro acabou de falar que Deus é brasileiro. Ali, ó, primeira página da Folha de São Paulo, tá vendo ali, ó? Ó, ministro diz que Deus é brasileiro e que não faltará energia. Aí, ó, dá uma olhada. Ai, Deus meu, enfim. Hoje a gente precisa mais que um Deus para nos salvar. Eu de acho vários que... índios dançando para fazer chover, né? Nadiara, muito obrigado por ter vindo. Volte sempre. É sempre muito bom a gente ver alguém que se destaca numa matéria, numa cadeira em que eu fui tão mal. Que é meteorologia. Como eu falei, hoje a meteorologia está chamando mais atenção, né? Verdade. Sendo mais a atenção aos olhos de toda a população. Então é importante aí que as pessoas até fiquem interessadas sobre o assunto mesmo, porque... E claro, sempre fico alerta que a população pode fazer mais hoje do que o governo. Então é importante a gente economizar muita água, porque os próximos anos devem ser difíceis, porque mesmo chovendo, a recuperação é muito lenta, então a gente precisa de pelo menos uns 3, 4 anos aí de chuvas boas para recuperar. Entendeu? Entendeu, né? Esta é a Nadiara Pereira, que é mestre em Ciências Atmosféricas pelo Instituto de Astronomia da USP. Eu adoro astronomia, sou apaixonado por astronomia. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigada. Não precisava nem ser mestre, eu fico falando isso. Obrigado por ter vindo, Nadiara.